Os bolsonaristas estão cada vez mais paranoicos com a prisão. E a mais paranoica de todas elas é a Carla Zambelli, que tem certeza que vai ser presa. Claro, né? Porque ela cometeu crimes que outros bolsonaristas cometeram e foram presos. O problema de Carla Zambelli é que a fuga do Bolsonaro a deixou exposta e ela é um alvo potencial. Fora que ela não vai ter nem a ajuda da família de Bolsonaro, porque ela é uma adversária política, e nem do PL, porque ela é uma fonte de problemas. Então o cerco contra Carla Zambelli já começou a se fechar. E na sua opinião, Carla Zambelli vai ser presa invariavelmente? Você quer que ela seja presa? Coloca aqui, Zambelli presa já. Deixa o seu like se você gosta de ver Zambelli presa e também desesperada. E claro, se inscreva no canal. A Zambelli tá paranoica, pessoal. Nós começamos a ter informações que aliados da Zambelli estão dizendo que ela tá 100% certa de que ela vai ser presa pelo Alexandre de Moraes muito em breve. E se você começa a observar todo o histórico da Zambelli, ela tem, pela primeira vez na vida, uma grande chance de estar certa. Que momento para Carla Zambelli estar certa, né? Ela que esteve errada praticamente a vida toda, agora ela mostra que está certa, mas antes tarde do que nunca. Ainda bem que ela está certa justamente com relação à prisão dela. Porque o cerco contra ela tá se fechando, pessoal. Recentemente, ela já foi alvo de 2 buscas e apreensões com relação aos seus armamentos em casa. Ela já teve lá faz umas 2, 3 semanas e agora recentemente um pedido expedido pelo ministro Gilmar Mendes do STF, que foi acatado pela PGR. Olha só que situação que a Carla Zambelli está passando. E o pior é que ela está muito exposta, pessoal, porque o Bolsonaro fugiu. E quem que é o principal alvo do bolsonarismo hoje, ou o principal elemento do bolsonarismo? Justamente a Carla Zambelli. E além desses problemas da própria Zambelli, nós temos outras situações que são as situações, podemos dizer assim, análogas, que a Carla Zambelli deve ficar preocupada, como no caso a prisão do Oswaldo Eustáquio e o dono lá do canal Hipócritas. Eu comentei todas essas prisões, link aqui no card. Ambos foram presos justamente por irem até o QG e os acampamentos bolsonaristas, né, que estavam pedindo golpe, intervenção militar, atos antidemocráticos. Eles foram lá incentivar esses movimentos. E aí o que aconteceu? O Xandão olhou pra esses caras e falou o seguinte: meu, pô, ô Eustáquio, você já foi preso, você tem que tornozeleira eletrônica, você não pode sair do perímetro, mas você saiu, então você vai voltar pra cadeia. E esse bobão que tá com você também vai ser preso. Só que a Carla Zambelli fez algo muito semelhante ao Eustáquio e também ao outro bobão do Hipócritas, o Hipócrita lá. Então, se eles foram presos por isso, a Carla Zambelli também pode ser presa exatamente pela mesma coisa. E o Ottoni de Paula, o deputado federal ex-aliado do Bolsonaro, aquele que estava chamando o Bolsonaro de covarde, link aqui no card para que você veja e entenda essa história, falou: olha, terão deputados presos após o fim do recesso do judiciário. E a Carla Zambelli, pessoal, diferentemente do Bolsonaro, que tem a possibilidade de fuga, ela não tem. Porque você sabe que o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e agora ele está pensando em fugir para a Itália, porque lá na Itália ele não vai ser preso porque não existe acordo de extradição. Para entender toda essa história de fuga do Bolsonaro para a Itália, link aqui no card. E aí o que acontece? Sem o Bolsonaro aqui, a Carla Zambelli é a figura mais proeminente do bolsonarismo e principalmente a figura do bolsonarismo que mais tem feito bobagem. Porque o Bolsonaro, ele foi aconselhado por alguns aliados e talvez até pelo ministro Dias Toffoli, o que seria um escárnio total. Link aqui no card para você entender esse acordo ou essa sugestão, esse aconselhamento do Dias Toffoli, ministro do STF, com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi aconselhado a submergir e a ficar em silêncio politicamente. E ele fez isso. Vocês viram que o Bolsonaro ficou 40 dias sem falar absolutamente nada. Mas a Zambelli não. A Zambelli, ela tem lingona, então ela quer falar. E ficou falando, mesmo os aliados falando para ela: fique em silêncio, Zambelli. Porque o motivo do Gilmar Mendes também ter decretado busca e apreensão na casa da Zambelli é pelo potencial dela de mobilização de aliados, principalmente nas redes sociais. Então Zambelli está se enforcando com a própria língua. E ela vai ser presa também por isso. Porque você tem que lembrar que naquele jantar do Bolsonaro no PL, a Zambelli e o Bolsonaro, eles tiveram uma discussão. E qual foi o motivo? Justamente o silêncio do Bolsonaro. A Zambelli foi, sentou-se à mesa com o Bolsonaro e cobrou que o Bolsonaro se manifestasse, falasse em apoio aos seus manifestantes, aos seus militantes. O Bolsonaro ficou em silêncio, falou que não ia falar nada e aí eles tiveram um bate-boca. Logo depois, na mesma época ali do jantar, da discussão, a Zambelli foi até as manifestações bolsonaristas e gravou um vídeo
em apoio e chamando os bolsonaristas para a mobilização, para a tomada do poder, toda aquela coisa antidemocrática e criminosa que são feitas pelos bolsonaristas, ou que é feita pelos bolsonaristas. Então, ao contrário do Bolsonaro, que foi mais esperto, olha só que milagre. A Carla Zambelli, ela consegue a proeza de ser mais tola do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é mais esperto do que a Carla Zambelli. Que situação, né, pessoal? Tem até que arrumar o meu cabelinho depois dessa história, mas que situação. Então a Carla Zambelli falou, o Bolsonaro ficou quieto e ela vai ser presa enquanto o Bolsonaro está fugido. Você acha quem é mais tolo? Bolsonaro ou a Zambelli? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E a Zambelli, ela pode ter o mandato dela cassado ainda por cima. Pode ser que ela não seja presa, mas ela pode ter o mandato cassado. Porque o que tá rolando? O PT, ele entrou com uma ação no TSE contra vários bolsonaristas e também contra o Bolsonaro. Também já expliquei isso, o link aqui no card. E o PT está pedindo a cassação do mandato dessas figuras. E processos de inelegibilidade, todas essas situações que passam pelo TSE. E nós temos que lembrar que o Alexandre de Moraes, em meados do ano passado, falou o seguinte: quem tiver mandato e pregar desinformação sobre pleito, desinformação sobre resultado, questões antidemocráticas, pode ter um mandato cassado, o que é o caso da Carla Zambelli. Então, se ela acha que ela vai ter proteção por ter foro privilegiado, ela está enganada, porque ela pode perder o mandato. E o Daniel Silveira foi preso mesmo tendo foro. Então a batata da Zambelli está assando. E o pior de tudo para a Zambelli é que ela não vai ter apoio de ninguém, nem do Bolsonaro e nem do PL. E por quê? Primeiro porque a família Bolsonaro está disputando o espólio dos votos de Bolsonaro, a herança bolsonarista. E a Zambelli, ela teve mais votos em São Paulo do que o Eduardo Bananinha. Então ela é, de fato, uma expoente do bolsonarismo. E ela está buscando a sua emancipação, porque ela sabe que Bolsonaro pode ficar inelegível e ela sabe que ela precisa dos votos dos bolsonaristas. Então ela quer ter uma vida própria na política sem depender do Bolsonaro. Então ela quer despontar como uma liderança bolsonarista. Só que ela vai ser abafada pela família Bolsonaro, principalmente pelo Eduardo, porque eles disputam votos em São Paulo. Porque se ela for para outro partido, ela atrapalha as pretensões do Bananinha. Então eles estão querendo suprimi-la. E dentro do PL, ela é muito mal vista, porque toda essa exposição que ela faz, solicitando golpe, incentivando os bolsonaristas, pode fazer com que o partido tenha novas punições no TSE e também no STF. Você viu que as contas do PL estão bloqueadas, eles não conseguiram pagar os salários dos funcionários do mês de dezembro e agora também do mês de janeiro. Então a Zambelli é uma fonte de problemas, e se ela for presa, ou ficar inelegível, ou o que quer que aconteça com ela de negativo, para o PL e para a família do Bolsonaro, são situações boas para eles. Então eles mais querem que a Carla Zambelli se abrace com o Sérgio Moro e, sei lá, faça qualquer coisa com ela. E ela tem um risco, pessoal, também na PGR, porque a PGR, olha só que interessante, o Aras, a Lindora e a própria PGR querem mudar a sua imagem. E o que aconteceu? O primeiro pedido do Gilmar Mendes contra a Zambelli foi autorizado pela Lindora Araújo. A Lindora Araújo que gosta do Bolsonaro. A Lindora Araújo que durante a pandemia defendeu o não uso de máscaras, junto com o Bolsonaro. E sempre protegeu o Bolsonaro nas situações que ela pôde. Só que o que está acontecendo? Eles estão mudando a imagem. E a Lindora Araújo está tendo comportamentos que os próprios bolsonaristas não estão reconhecendo. Assim como Augusto Aras. Porque o Bolsonaro, se de fato ele fugir para o exterior, quem que vai ficar aqui para protegê-los? Os seus correligionários? Ninguém. Todos eles ficarão expostos à PGR e às outras autoridades sem nenhum tipo de proteção. Então é mais uma questão que o cerco se fecha contra a Zambelli. Fora que nós sabemos que existe também a super investigação do Alexandre de Moraes com quebra de sigilos telefônicos e telemáticos de 8 bolsonaristas. E essa investigação pode se expandir para um número indefinido de alvos. Para entender melhor todos os detalhes e por que essa investigação pode chegar em Bolsonaro, link também já tem vídeo aqui no card. E o que nós sabemos é que desses 8 alvos, nós não temos os nomes e quem são especificamente. Mas nós sabemos que existem figuras políticas que são alvos dessa operação do Alexandre de Moraes. Figuras políticas, ou seja, figuras que têm mandato. Então é bem possível que a Carla Zambelli também esteja sendo investigada nesse caso. Então, assim, a situação tá ficando feia para os bolsonaristas. Todos os dias, notícias e mais notícias expondo cada um deles começam a chegar. Eu vejo que o Bolsonaro pode ser que até não seja preso.
eu acho que ele vai ser preso. Mas figuras importantes do bolsonarismo, essas não vão escapar. E Zambelli é uma que não vai ter condição de escapar porque apoio ela não tem de ninguém.